Olá, tudo bem? Graça e paz, mais um vídeo aqui no canal, agradecendo sempre pela sua valiosa companhia. Deus abençoe a sua vida. Graça e paz. Luciano Souza mais uma vez junto com a gente, mais um vídeo aqui no canal. Estamos juntos. Graça e paz. Graças a Deus, né, Julinho? Graça e paz aos nossos amigos e irmãos que nos acompanham pelo canal, né? E que nós tenhamos esse tempo como, mais uma vez, proveitoso, Amém. principalmente para aquilo que mais interessa em termos de assuntos, que é a palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante que é pouco falado nos púlpitos de hoje em dia, que é a mensagem da cruz. Assim seja, Julinho, e que seja uma mensagem bastante objetiva, porque convenhamos que a mensagem da cruz, ela deve ser exposta como ela é e sempre levando em conta os tópicos de antagonismo, ou seja, falarmos da mensagem da cruz e falarmos daquilo que não é mensagem da cruz e que infelizmente está muito em voga na igreja moderna. Nós falamos numa ocasião passada a respeito da igreja moderna e infelizmente a igreja moderna é composta em termos de doutrina por mensagens que são antagônicas, ou seja, contrárias, opostas à mensagem da cruz. Exatamente. E nós temos o texto de hoje. Sim, esse é o principal, né, Julinho? Você pode ler para a gente? Com certeza. Por gentileza? Com certeza. Esse texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18, que nos diz da seguinte maneira: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que texto maravilhoso do nosso querido e amado Paulo. Sim, é um texto assim, como você disse na outra ocasião, né, a gente escolheu um outro texto, se não me falha a memória, foi um texto de Paulo também, aos Romanos, né? E hoje mais um texto de Paulo. Paulo é clássico, né? Verdade. E assim, não que a gente desdenha dos demais autores da Escritura, porque todos Jamais. têm a sua especialidade, assim, são todos igualmente importantes. Mas Paulo é ímpar, né? Paulo é ímpar. Realmente. Né? O apóstolo dos gentios, e que por meio dele, na instrumentalidade dele, o que Deus fez com a vida dele nos alcançou. Exatamente. Né? Porque se ele é o apóstolo dos gentios, nós somos gentios. Né? Nós somos enxertados, né, na videira verdadeira que é Cristo, através dessa promessa de Deus. Então, é muito interessante. Esse texto aqui, voltando ao destaque que eu comecei a dar anteriormente, né, mas esse texto é autoexplicativo. Né? A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. E é o poder de Deus, não dos humanos. E é um poder, Julinho, que eu entendo que, infelizmente, na vasta maioria das denominações, né, está sendo menosprezado esse poder. Porque falar de cruz hoje é uma coisa intragável, uma coisa que não condiz com as demandas das pessoas, dos crentes modernos. O significado da cruz para você? Cruz, ela remete à ideia, Julinho, básica de autorrenúncia e de entrega. Sofrimento. E isso num sentido pleno. Porque quando você vai para a ideia de Cristo, agora vamos passar de Paulo para o principal, que é o mestre de Paulo, Jesus Cristo. Né? Ele vai falar que nós temos que renunciar a nós mesmos, dia após dia, tomando a nossa cruz, se nós quisermos salvar a nossa própria vida, e temos que seguir após ele. Esse é um processo de renúncia e entrega, totalmente falando, ou seja, de forma integral, não apenas parcial. Né? Infelizmente, nós temos um evangelho hoje que é muito açucarado, como uns dizem verdadeiramente. Esse evangelho hoje, Luciano,
não impõe condições nenhuma. E quando você olha para a palavra de Deus, existe condições sim. Por exemplo, você tomar a sua cruz e seguir Jesus é uma condição, é um mandamento de Jesus. E esse mandamento não está sendo pregado hoje. É imperativo, né? Tomar a cruz e seguir Jesus. Então é muito sério essa palavra. É verdade, Julinho. Eu sempre me expresso dessa forma mesmo. Que é uma sentença imperativa, via de regra da parte de Cristo. Ele não está dando uma sugestão. Crentes, se vocês quiserem tomar a cruz de vocês dia após dia, seguir após dia. O jovem rico não quis tomar a cruz para seguir Jesus. Exatamente. Né? E deu no que deu. Né? E quem... obviamente, a gente pode partir lá para a questão de decisões, de vontades próprias, mas sempre vai refletir a ideia. É estabelecido da parte de Deus ordenança, mandamento, né? Sede santos, porque eu sou santo. Deus está dizendo isso com muita clareza. Mensagem da cruz intrínseca nessa sentença. Né? A ideia de que a pessoa pode resistir e rejeitar a isso, como o jovem rico fez com Cristo, né? E dizendo que fazia aquilo, fazia todo o bem possível, obedecia mandamentos e mandamentos, né? Mas na hora de renunciar os bens que ele tinha tanto apego, ele saiu entristecido, né, da presença de Cristo e não quis, né? Rejeitou a Cristo. Né? Foi uma decisão meramente por questão, né, de controle, de domínio próprio? Não, ele era escravizado à materialidade. Né? Não é uma questão, alguém vai dizer, isso é autonomia humana, a pessoa ou vai querer ou não vai querer seguir a Cristo, né? Tomar a cruz para seguir, renunciar a si mesmo e se entregar totalmente a Cristo. Né? Não é propriamente isso. Ou a pessoa é submisso a Cristo, né? E tem a Cristo como seu Senhor, ou ela vai ter ao diabo como seu Senhor, seguindo após os rudimentos do mundo, assim como o apóstolo Paulo fala numa outra ocasião, as filosofias, as vãs filosofias, vãs e vis, doutrinas humanistas, né? E a pessoa, com isso, ela tem uma ideia, basicamente, no sentido de entender que ela é dona de si, que ela consegue controlar o próprio destino, a própria história, quando na verdade não é isso. Quando na verdade a pessoa se encontra num lamaçal de pecado, Julinho, tal modo que ela é escrava de si mesma. Aliás, ela é escrava de Satanás e ela acha que ela tem liberdade em si mesma. Ou você é servo do Senhor, ou você é servo do Satanás. A gente sempre vai ser servo. Essa é a realidade. Aí você quer ser servo de quem? O jovem rico teve a escolha dele. Sim, sim, com certeza. É perceptível. Sim. E hoje, infelizmente, quando alguém convida você, se você ainda não é um cristão, mas se você é um ímpio, você vive aí os prazeres do mundo na sua totalidade, aí vem alguém pregar para você, pregar a mensagem, eles, via de regra, eles vão dizer o quê? Se você aceitar Jesus, vai acontecer isso na sua vida. Você vai ter uma casa melhor, você vai ter um carro melhor. Olha, se você aceitar Jesus, a sua vida vai melhorar. E essas coisas. E eu não vejo Jesus nos evangelhos pregando isso. De maneira nenhuma. Não há. Você pode ler a Bíblia, Julinho, de Gênesis a Apocalipse. E muitos desses modernistas ou materialistas, triunfalistas, né? Que são adeptos da famigerada teologia da prosperidade, né? Eles costumam distorcer a palavra de Deus e usar textos fora de contextos e tal, pegam alguns salmos, né? O texto que fala de Abraão, né? Enriquecido, né? De Jó, a situação, Deus ressarciu a Jó de tal forma que ele ficou duplamente enriquecido, né? Mas isso, obviamente, é uma distorção. Até porque... Mas olha a cruz que Jó teve que carregar. Isso eles não falam. Exatamente. E Jó procurava esses bens. Em momento nenhum você vê Jó desejando
esses bens. Deus deu a ele, né? Não ele fala, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Deus deu porção dobrada depois do sofrimento que ele passou, né? E porque Deus quis também. Exatamente. Se Deus não quisesse, Deus não ia dar. E Jó também não ia ligar para isso. Exatamente. Ele mostrou... O coração dele não estava voltado para essas coisas. Exatamente. Aí você vê ali um servo do Senhor, a gente vê Jó orando pela família, pelos filhos, né? Era 7 filhos e 3 filhas, né? Não me lembro bem, confesso, Júlio. Aí, mas ele acordava de madrugada para orar pelos filhos. E a gente vê ali os filhos sempre juntos, em união. Então, você vê que era um servo fiel do Senhor. Sim, a devoção e a reverência de Jó é exemplar, né? Então, o próprio Paulo, você vê a vida de Paulo, que cruz pesada que ele teve de carregar. Sim, bem lembrado, Julinho. E quando você vê Paulo nas Escrituras, antes de ser convertido por Deus, né, de ser confrontado ali por Deus e convertido, a vida dele era muito diferenciada. Ele tinha um status, né, um poderio em termos ele tinha um controle de pessoas, ele comandava pessoas. Sim. Ele estava ali no comando. Ele não era servo. Exatamente. Ele não era servo de ninguém ali. Ele estava no comando. Ele tinha poderio em 3 aspectos. Inclusive, as palavras de Paulo ali eram muito fortes. Vai lá, apedreja Estevão. Sim. E os soldados tinham que cumprir as ordens de Paulo. Ele estava ali, ele era um comandante. Sim, com certeza, né? E Paulo tinha um poderio, como você pode perceber, né? No mínimo 2 ou 3 aspectos. Quando você vê na questão religiosa, o farisaísmo pesado, ele era zeloso, ele era muito conhecedor, né, das leis. Exatamente. Então ele tinha um poderio nisso, em termos de conhecimento, né? Conhecimento religioso. Exatamente. Digamos assim, não o conhecimento da palavra de Deus, né? Ele ainda não conhecia a verdade. Exatamente, a verdade que é Cristo. Ele ainda não né? Naquele momento ainda ele não teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Exato. E ele tinha um poderio financeiro, com certeza, ali também. Tinha possibilidades, né, consideráveis em termos de poderio econômico. Que quando ele se torna escravo de Cristo, né, a situação muda para o lado dele. Que dificuldade, porque Paulo, depois da conversão, depois do encontro que Jesus teve com ele, aquela transformação que Jesus fez na vida dele, o deixou humilde também, um homem diferente totalmente. Houve uma mudança radical na vida de Paulo, e é interessante a gente perceber, e segundo os historiadores, Paulo ficou ali mais ou menos 10 a 13 anos abandonado, completamente abandonado, porque ninguém queria saber de Paulo, porque antes era um perseguidor de cristãos, agora estava no meio cristão, então as pessoas estavam, e com razão, porque imagina, sim, esse camarada aí é um impostor e tal, e muitos cristãos com medo de Paulo, então deixaram Paulo de lado, e ele foi perseguido. E veja bem, Julinho, com certeza tudo isso aconteceu, e quando você aborda esse lado da história de Paulo, é possível você já lembrar do que Paulo falava, sede imitador, meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando Paulo é abandonado e é perseguido e tal, né, as pessoas evidentemente abandonam pessoas que vivem nessa condição, porque é a ideia de atrair mau agouro para a própria vida, né? Exato. E assim, e Cristo, você lembra muito bem, pela palavra de Deus, que Cristo também foi abandonado ali nos Getsemane. Você vê, né, o que aconteceu com ele? Antes, eu não vejo isso de forma muito detalhada na Bíblia, né? Mas o que se entende em termos da história dos apóstolos ali e tal, e o que eles entendiam de Cristo como o Senhor, né, deles, é que Cristo não fosse para a cruz, não fosse se entregar num sacrifício.
ele de uma hora ou outra ele ia se tornar a forma divina dele viria à tona e ele jamais iria para a cruz. Tanto é que muitos judeus ainda hoje... Por isso que a cruz é vergonha. O que Paulo fala aí no escândalo? Porque imagina você ser crucificado numa cruz. As piores pessoas da época, né, que sofriam essa punição. Eram tidos como escória dentre os criminosos. Né? Os criminosos eram punidos com morte de cruz, os ladrões. Tanto é que Cristo ficou do lado de 2 ladrões, culpados. Né? Então, de fato, Julinho, por isso que a mensagem da cruz é loucura. Porque você será taxado, evidentemente, de mau caráter quando, por pessoas descrentes, você adere a essa mensagem como política de vida, entendeu? Política de existência, de conduta, né? De ética, de moralidade. Né? Porque é a ideia do que é contrário. O profeta Isaías vai lá e diz, né? Aí daquele que tiver o mal por bem, o bem por mal, a luz por treva, treva por luz, o amargo por doce, o doce por amargo e assim por diante. Ai deles, né? Então, infelizmente, quando a gente é adepto da mensagem da cruz, né, as pessoas começam a carregar alguns estigmas de Cristo. Eles vão dizer que você é doido. Sim. Que você não está bem mentalmente. Fulano agora só fala de Bíblia, tá ficando doido, que não sei o quê. É loucura. A própria família, você vai ser abandonado por muitos da família. É o caso de muitos muçulmanos, quando se converte ao cristianismo, são deserdados. Sim. É muito triste o que acontece. Mas isso não é só na questão, né, de muçulmanos. Até mesmo, né, família da gente. Muitas pessoas falam, virou crente, não quer nem saber mais. São muitos e muitos detalhes, Julinho. A sua vida é transformada. Por isso que eu disse lá no início, integralmente. E tem que ser assim. Porque se não for assim, não vai refletir numa autenticidade cristã. E a ideia de se tomar a cruz de Cristo, de seguir após Cristo, de ser imitador de Cristo, né, de ter os estigmas de Cristo, nesse sentido, obviamente vai refletir, Julinho. Materialmente falando, Luciano, você vai perder muito. Sim. Você vai perder familiares. Sim. Às vezes até pai, mãe. Jesus fala disso nos evangelhos. Então, para seguir a ele, né, tem que tomar a sua cruz, não olhar para trás. Eu estou fazendo até uma mensagem, não sei quando que eu vou gravar, mas eu estou preparando pelo poder do Espírito Santo. Bem. E o Espírito Santo vai trazendo as palavras no coração. E lógico, você vai anotando alguma coisa importante também. É sobre a mulher de Ló, que olha para trás e vira uma estátua de sal. Então, a gente não pode mais olhar para trás. Seguir Jesus, ele está à frente de Jesus, né? E nós estamos seguindo. Paulo fez isso, seguindo os passos de Jesus e olhando para ele, né? Tem que olhar para Jesus. E isso implica em renúncia. Se eu ver o filme O Peregrino, ou o livro eu acho melhor ainda. O Ari Moser, lembra do Ari Moser? Com certeza. Ele me emprestou o livro, eu li o livro, um livro maravilhoso, melhor que o filme. O livro O Peregrino. Então você tem que abandonar aquele fardo pesado. Não dá para você levar as coisas do mundo nas costas. Então tem que parar com esse negócio de ser escravo das coisas. Às vezes a pessoa é igual o jovem rico, se apega demais, né, à casa, ao carro ou a um familiar. Eu não estou dizendo que a gente não deve amar a família, que a gente deve, né, não deve amar os amigos, né? O amor, Jesus fala muito do amor também, mas acima de tudo amor a Ele, primeiro a Ele e depois a família, a igreja. É muito interessante isso, Julinho, e falando-se de amor, aproveitando a sua deixa, né?
é preciso amar sim, né? Amar a Deus em primeiro lugar, de todo entendimento, de toda força, né? Em espírito e em verdade. Aqueles que amam em detrimento da verdade, achando que estão cumprindo o mandamento de Cristo, né? Mas amando de forma licenciosa. Uhum. Isso não é amor, Julinho. Isso traduz em convencionalidade humanista. É um amor, né? Assim, condicional. Eu amo porque ele fez isso para mim. Sim, e eu vou te dizer, Julinho, o amor convencional, ele é maléfico, ele é maligno, né? Ele é maldito. Sabe por quê, Julinho? O que eu me atrevo a repetir aqui, que eu disse na outra mensagem. Por exemplo, se você tem a oportunidade de chamar o seu amigo, seu irmão, uma pessoa, o seu próximo, o seu semelhante, né, ao arrependimento, porque ele vive numa situação pecaminosa, num lamaçal de pecado, precisa da luz do Evangelho, né, da mensagem da cruz, para ser avivado, né, aperfeiçoado em Cristo, santificado, né, e é só nessa condição que ele poderá ser herdeiro da vida eterna. Se você tem essa condição, então, e você nega isso a ele por achar que, por amor, eu tenho que deixar... Isso é omissão. Exatamente, covardia. Exato. Né? Eu tenho que deixar a pessoa lá do jeito que ela tá. Não importa. E achar que isso é amor, não é amor. Não. Esse inclusivismo hoje é um perigo. É um veneno mortífero na vida da igreja. Porque daí inclui-se todo tipo de pessoa, com todo tipo de pensamento. E por amor, vamos incluindo tudo dentro da igreja. Esse show, esse espetáculo que você vê em grande parte das igrejas, isso não é bíblico. A igreja não precisa disso. A igreja precisa dessa mensagem que nós estamos falando aqui. A mensagem de arrependimento. A mensagem da cruz é isso. Então, a mensagem da cruz, o que a mensagem da cruz me traz? Me traz exortação. Todo dia eu sou exortado por essa mensagem. Por isso que eu não vou mudar, Luciano, e você também no seu canal não muda o estilo da mensagem. No oba-oba, eu só falo do amor, da misericórdia de Deus. Sim, eu não vou negar. Deus é amor, Deus é misericórdia. Tanto é que ele é misericordioso comigo, sim, contigo, não fosse com isso, todas as pessoas, inclusive até com os ímpios. Ele é misericordioso. Se Deus está permitindo, está nos usando hoje para falar com você, é a misericórdia de Deus. Então, agora, não podemos deixar de falar a verdade. Sim. Jamais. Não fosse o amor de Deus, o amor não estaríamos aqui. Exatamente. Essa mensagem aqui é o amor de Deus. Porque quando Deus nos exorta, quando Deus nos disciplina, nos corrige, isso é amor. Sim. Isso é o verdadeiro amor. Porque o meu pai, Luciano, o nosso pai, o seu Julinho, homem de Deus, homem maravilhoso, está na glória com Deus porque ele era um homem de Deus, nos ensinou os princípios e tudo começou com ele, né? Foi um homem usado por Deus para nos falar da palavra, nos ensinar as coisas corretas, como deve viver um homem, né? Como que os princípios, ele nos ensinou isso. Sim. E o pai trouxe assim muita coisa boa para a nossa vida, mas muitas vezes ele nos disciplinou. Muitas vezes, não é fácil a correção de um pai. Mas sabe o que é isso? Era amor do pai para com a gente, né? Às vezes, umas varadinhas. Sim. Né? Às vezes ele falou duro comigo, com você. Mas por quê? Porque o pai nos amava. E Deus, que é muito, mas incomparavelmente maior. A correção, disciplina, repreensão paterna, principalmente da parte de Deus, que a figura de um pai ela é perfeitamente expressada em Deus, né? Ela é necessária a nós muitas vezes, Julinho. Sabe por quê? Né? Porque nós temos a tendência de não admitirmos a mensagem da cruz. Né? E a mensagem da cruz, ela é algo que deve ser repetida
insistentemente. Diariamente. Há uma redundância nisso, Isso. repetida insistentemente. É diariamente, né? Porque quando você observa lá para a construção da arca, Julinho, e você vê Noé, 120 anos pregando. É uma insistência. No sentido literal, né? Sim, é uma insistência. Cada martelada que ele estava, né, dando ali, né? Sim, é uma teimosia. Estava avisando aquele povo rebelde, Sim. aquele povo que não queria compromisso. Uma palavra importante que pode ser uma mensagem futura também, compromisso. Sim. As pessoas querem fazer um culto animado e fazer todo esse fervo, mas eles querem fazer essa festa e tudo mais, né? Esse show gospel que a gente vê aí, mas compromisso ninguém quer. São poucas, mas bem pouquíssimas pessoas que querem ter um compromisso real com o Senhor, de cumprir, né? Com o ID de Jesus, de pregar a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é dura. João Batista que o diga. Sim. Essa mensagem da cruz não é fácil mesmo. Não é fácil. Não é. Mas é a verdade. Agora, Luciano, para a gente encerrar o vídeo, vamos falar das vantagens da mensagem da cruz? Né? O que ela implica? Quais são as vantagens de se pregar e de viver, de tomar essa cruz a cada dia? Julinho, a melhor, maior, né, a vantagem suprema, né, que tem a ver, que se implica com a mensagem da cruz, obviamente tem a ver com o benefício para a nossa alma, que tem a ver com a vida eterna, Aleluia. A glória eterna que Deus reserva a cada qual dos eleitos dele. E tem coisa melhor que isso? Mas tem algo aqui agora, nesse exato momento, né, para nós e para todos que estão nos ouvindo, que a mensagem da cruz, ela nos garante um bom nome, ela nos garante virtudes, ela nos garante, Julinho, boas condutas, bons hábitos, a despeito de um mundo numa condição tenebrosa, de um mundo que jaz no maligno, Julinho, como a própria palavra de Deus nos define, entendeu? Então, ela nos dá uma garantia de proteção, né? Você imagina você ter a companhia de Cristo constantemente em todos os momentos da sua vida, através do Espírito Santo, te capacitando, te guardando, né, deste mundo vil e pecador, né, desse mal que nós estamos enfrentando, e você vê em todas as áreas, na área da política, na área da religião, da filosofia, em todas as áreas, as coisas ficando cada vez mais difícil, né? E tudo isso se afunilando, a dificuldade, a perseguição da igreja verdadeira, os cristãos autênticos sofrendo, padecendo, mas em tudo isso nós temos a companhia do nosso Deus. Exato. Ele que nos guarda, que nos protege, sabe? Se nós ainda não fomos destruídos, é porque Deus está cuidando de nós. Se nós estamos aqui pregando essa mensagem da cruz, propósito de Deus. Com certeza. Então, meu irmão, você que está aí do outro lado, você que está nos acompanhando, por favor, em nome de Jesus, pregue a mensagem da cruz, pregue a mensagem de salvação, fale com seus familiares da importância de carregar a cruz, de levar essa cruz consigo. Eu vi até uma ilustração, e é importante a gente comentar aqui, de um camarada que pegou a cruz lá, mas ele começou a serrar a cruz por causa do peso da cruz. Incômodo, né? Só que chegou no momento, eu acho que você deve ter visto essa ilustração, tinha que passar um abismo, e era exatamente do tamanho daquela cruz, ele tinha cortado a cruz. Pois é, e reflete muito bem o que pode... Olha o benefício da cruz, né, Luciano? Então por isso que a gente tem que ver. Quem nega a cruz de Cristo, quem rejeita a cruz de Cristo, conforme preceito do próprio Cristo, Julinho, e ele define isso, tome dia após dia sua cruz e siga-me, né? Isso é via de regra, como já foi dito, é ultimato, né? É sentença imperativa. Né? Ninguém aqui é masoquista, viu, gente? Exatamente. Por favor. É porque
é mandamento. É para o nosso bem, na verdade. E não é pesado, Julinho, não é. Parece, né, Luciano? O mundo que diz, esse sistema é que impõe isso, ó, dizendo, olha, o diabo ele fala assim pra gente, ó, o que eu tenho pra você é muito melhor. Para com esse negócio de igreja aí. Para com esse negócio de cruz aí, ó. Não é bem assim. Ah, ó, tá escrito isso aqui nessa parte que o Luciano leu. Ah, mas na outra, não é bem assim. É exatamente o que ele fez com Eva. Exatamente. E tá fazendo em tempo real. O que ele fez com Jesus no deserto. Exatamente isso que ele quer dizer para nós. Ó, para com esse negócio de mensagem da cruz. Sim. Para com esse negócio de exortação. Ó, você é fariseu. Isso aí é farisaísmo. Ó, isso aí é legalismo, hein? O diabo sempre diz isso. E ele está fazendo isso, Julinho, em tempo real, nas igrejas. Porque ele não faz fora da igreja isso. Inclusive, Luciano, nesse momento tem gente nos assistindo que não está concordando com a mensagem. Possivelmente. Né? Mas, assim, aproveitando o apelo que você faz para as pessoas, Julinho, a respeito de pregar a mensagem da cruz, né? E eu quero só abrir um parênteses bem nesse sentido, né, de que a pessoa não precisa ser gabaritada, tipo assim, eu preciso ter uma carga teológica, preciso ter uma formação, né, uma graduação para pregar a palavra de Deus. Jamais. Porque o rito de Jesus é para todos, para todos nós. Façam discípulos, vocês fazerem discípulos. Isso foi comissionado a pastores, a mestres, eruditos. Eruditos. Não, Julinho. Nós somos encarregados. Evangelistas geram outros evangelistas. Discípulos. Eu acho lindo isso, Luciano. Sim. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Discípulos geram outros discípulos. Eu sou graduado em teologia, Julinho? Não sou, você também não é. Mas Deus nos capacita de uma forma que tudo que se faz necessário a nós, Ele mesmo nos disponibiliza. O que eu fiz no início para que tivéssemos base para essa mensagem hoje, Julinho? Nós lemos o quê? A palavra de Deus, e a palavra de Deus é que nos dá amparo, que nos dá respaldo para que sejamos edificantes uns aos outros. Óbvio que nós não podemos distorcer a palavra de Deus, nós não podemos deturpar a palavra de Deus. Só que isso, Julinho, está sendo feito com pastores gabaritados. E essa distorção, essa deturpação, né, está sendo feita com pessoas que se julgam PhDs em teologia. Então, você vê aí que pessoas analfabetas têm mais condições, muitas vezes. Não estou falando que isso seja via de regra. Então eu não preciso buscar conhecimento, não preciso ser graduado em teologia. Nada a ver com isso, não estou querendo dizer isso. É bom que quem tenha a disposição e tenha condições de estudar, fazer um seminário e tal, um curso de teologia, se formar como pastor, né, de se formar como quem esteja para estar apto a cuidar de um aprisco que é de Cristo, não é do pastor, é de Cristo, que tem que zelar, é responsabilidade, sim, do pastor cuidar, né, com muito zelo, com muita integridade do rebanho que é de Cristo, não é dele. Então, infelizmente, Julinho, muitas denominações, né, cujos pastores são arrogantes, ele acha que é o dono da igreja, é o dono da ovelha, né? Não são subservientes de Deus, mas subservientes do maligno, francamente. Exato. Dizendo, Julinho, eu preciso dizer isso aqui, é um desabafo, porque infelizmente isso está acontecendo em tempo real, né? Agora. E as igrejas, Julinho, ao invés de serem agência do reino de Deus para salvação de almas, muitas delas estão servindo, Julinho, para condenação eterna de pessoas e mais pessoas. Almas estão sendo arruinadas através de muitas igrejas. É preciso destacar isso. Eu não estou dizendo por mal. Tem igrejas decentes cujos ministros
são arautos de Deus, arautos do Evangelho, da mensagem da cruz? Tem, tá, né? Mas são, igreja, poucas. Mas é essa igreja que vai prevalecer. É essa igreja que é a igreja verdadeira, que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Então, é preciso você que está aí nos acompanhando também prestar atenção aí na igreja a qual você está congregando, a qual você é membro. Que tipo de igreja é essa? Essa igreja valoriza a palavra? Essa igreja ela anda em conformidade com essa mensagem da cruz que nós estamos falando aqui? Então, eu peço discernimento de Deus nas minhas orações, que Deus sempre me mostre a verdade, que é importante, para que você tenha o discernimento de saber aonde você está pisando, se onde você está é o lugar certo, porque senão a gente acaba confiando em homens, a gente acaba sendo levado por doutrinas humanas e esquece do principal, que é Cristo Jesus, que está à frente de tudo, que está acima de tudo e de todos. Então é Ele quem deve ser, né, o glorificado, a honra, a glória é a Ele. Sim. Que tipo de louvor a tua igreja canta? Né, o tipo de letra, como que é o louvor na sua igreja? É um louvor congregacional onde toda a igreja canta junto? Ou é só o grupo de louvor que é o destaque? É interessante até comentar aqui que nós tivemos recentemente na nossa igreja, você não teve a oportunidade, né? Não estava bem de saúde, não pôde participar, mas teve eu não falo grupo, Luciano, mas um ministério de louvor abençoado. Ali é um ministério interdenominacional, né? Tinha ali batista, tinha presbiteriano, tinha metodista, assembleiano, mas homens e mulheres de Deus, 16 pessoas, se não me engano. Eu não lembro agora o nome do Ministério de Louvor, mas o Ministério abençoado cantando letras abençoadas e cantando com a igreja. Ali o ministro do louvor puxava o louvor, mas vamos cantar junto. E aí você ouvia toda a igreja louvando a Deus, com aqueles homens e mulheres que estavam à frente ali, apenas puxando o louvor. E louvores bíblicos. Sim. É importante esse assunto, Julinho, no sentido até que seja uma outra mensagem que a gente vai trazer específica a respeito disso, porque, de fato, é preciso considerar que o momento de música sacra na igreja, ele deve ser levado em conta à base de adoração a Deus, não exibicionismo. Exatamente. Né? E claro que, como eu estou dizendo, precisa ser um outro destaque no sentido da gente abordar de uma forma mais objetiva. O louvor na igreja, que eu acho que é um assunto que até pode ser um assunto do próximo vídeo, que a gente vê hoje um verdadeiro show dentro da igreja. E hoje, né, um show de luzes e performances, a maioria das igrejas. E também pode ser um outro assunto, né, igreja preta. Ó, nada contra, tá? Mas eu acho que não é necessário. Esse show, né? Não precisa. A palavra de Deus é o suficiente. E isso vai, Julinho, aproveitando até porque está dentro dessa mensagem, está dentro do contexto dessa mensagem. Nós não estamos fugindo em momento algum dessa mensagem, do tema central, que é a mensagem da cruz, porque esse tipo de louvor, a falta de reverência que tem a ver com exibicionismo no momento de louvor, ou nem se pode dizer louvor isso, né? Ela vai contra a mensagem da cruz. Exato. E tudo no louvor, na igreja, no momento de adoração, de solenidade, de prestação de culto a Deus, Julinho, né? Deve ser feita com total reverência, de forma teocêntrica. E aí vamos cantar aquele hino. Faz uma capela aí, só um pedacinho. O Luciano gosta de cantar, ele é músico também, louvado seja Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Como é que é, Luciano? Esse cântico pra gente encerrar o vídeo, que eu acho que já passou do tempo, a gente pede desculpas aos nossos irmãos, aos nossos amigos que estão nos acompanhando até esse momento, e já pedindo para o pessoal se inscrever no canal também, curta, comente, compartilhe essa mensagem. Deixa o seu joinha também, isso contribui muito
para o nosso trabalho, que é para a honra e glória do nosso Deus. Um pedacinho, Luciano, como é que é? Esse cântico é clássico, né, Julinho? É lindo demais. Ele está em todas as harpas, inários, né? Algumas versões um pouco diferentes, mas a essência é sempre a mesma, né? A mensagem da cruz. Como é que é? Né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Aleluia! Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh, Deus! Aleluia! Julinho, assim, que essa mensagem da cruz, é a mensagem real, né, cantada e falada, seja uma realidade na nossa vida. Que Deus faça real na nossa vida, porque nós, por nós mesmos, embora nós estejamos aqui fazendo apelo para que a mensagem da cruz seja sempre enfatizada de forma incisiva, né, em favor, né, de nós mesmos ou dos nossos ouvintes, isso não é possível por nós mesmos. Que o Espírito algo Santo, do Espírito Santo mesmo. Que o Espírito Santo, então, faça que ela seja efetuada minuciosamente na nossa vida, não apenas, Julinho, nos momentos em que a nossa espiritualidade esteja aguçada, né? E a espiritualidade, eu dizendo isso aqui, é mais um assunto a ser abordado. A espiritualidade tem que sempre ser aguçada, né? Em todos os segmentos, em todos os empreendimentos da nossa vida, né? Seja nos aspectos seculares, né? No trabalho, na escola, né? A família, no comércio, enfim, a espiritualidade tem que estar aguçada e nós temos que dar prova disso. Exato. Como testemunhas de Cristo, sendo luz do mundo e sal da terra. E a mensagem da cruz está latente nisso, ela está nem intrínseca nela, mas ela é explícita nisso, né, Julinho? Então que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estejam juntamente cooperar em nosso favor para que demos prova de que somos alvos, de que somos alvos reestruturados, edificados, né, e santificados à base da mensagem da cruz. Essa é a mensagem de hoje para você que sempre nos acompanha e para você que de repente está aqui pela primeira vez acompanhando e ficou com a gente até o final. Que bênção! E espero que essa mensagem que o Luciano trouxe, essa mensagem da cruz, tenha realmente tocado profundamente o seu coração pelo poder do Espírito Santo, porque a gente está apenas fazendo esse trabalho porque Jesus nos mandou fazer. Agora, a obra de tocar profundamente os corações é o Espírito Santo quem faz. E que ele esteja contigo sempre, todos os dias. Que Jesus Cristo seja com você, com a sua família, com as nossas famílias, amém, sempre nos protegendo e nos abençoando. Um ótimo dia, ótima noite, ótima tarde, não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas que você sinta-se bem e abençoado por esta mensagem, porque essa é a verdade da palavra de Deus. Obrigado, Luciano, pela participação. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém. Deus abençoe, Julinho. Deus abençoe a todos que tiveram a paciência de nos ouvir e que essa mensagem seja edificante a cada um de vocês. Amém. Que a boa, indispensável companhia do Pai, do Filho, do Espírito Santo esteja sempre com vocês em todos os milésimos da vida de vocês. Aleluia. Até o derradeiro fôlego e seguindo lá na eternidade, né, Julinho? E o louvor, esse louvor que é maravilhoso aqui, né? Você cantando esse hino da mensagem da cruz e outros hinos maravilhosos, se já é bom aqui, imagina lá na glória eterna. Vai ser os anjos, maravilhoso. Aquele coral imenso, né? Deus abençoe. Grande abraço. Graça e paz. Tchau, tchau.